Muito bem, vamos então continuar a nossa manhã de estudos neste sábado, depois da notícia e da autorização, do concurso da Polícia Federal. Vamos intensificar os nossos estudos, nossa programação. Então, por isso, hoje dividimos nossa aula em duas partes. Já falamos um pouquinho sobre pontuação, agora vamos falar de morfologia. Precisamos avançar nesse assunto de morfologia e também deixar para que as pessoas possam fazer mais exercícios, praticar, fazer as suas perguntas, tirar todas as suas dúvidas. Vem comigo, vamos resolver algumas questões sobre morfologia. Acompanhe aí. Vamos lá. Morfologia é o assunto que tem estrutura das palavras, aqueles pedacinhos que compõem as palavras, que são chamados de morfemas ou elementos mórficos. Tem também os processos de formação de palavras, principalmente derivação e composição, e as classes de palavras. Todas as classes de palavras que nós já sabemos. Ok? Então, vamos lá. Primeira questão 16, na verdade, continuação daquele nosso assunto que estávamos fazendo durante a semana. Vamos lá. Em relação aos termos que compõem o excerto, é correto afirmar que... Vamos lá, acompanha comigo aí. Em relação aos termos que compõem o excerto. Excerto nada mais é do que aquele pedaço, aquele trecho que foi retirado do texto, tá bom? Nada mais. Não se espante com essa palavra no dia da sua prova. A letra A diz que o primeiro que classifica-se como pronome relativo e o segundo que é uma conjunção integrante. Bom, vamos lá então. O que é isso, né? O que é pronome relativo? Pessoal, a palavra que, ela tem 20 nomes diferentes. 20. É muita coisa, não é? É verdade. Mas se você dominar os dois primeiros, que eu digo que são os dois principais, você, além de já ter uma grande chance de acertar uma questão da sua prova, você já vai dominar muitos outros assuntos. O primeiro é a conjunção integrante. Como é que eu reconheço uma palavra que é conjunção integrante? Bom, dentro de um período composto, você vai perceber que tem uma palavra ali pelo meio. Vamos falar especificamente da palavra que está dividindo a frase em dois pedaços. O primeiro pedaço é a nossa o primeiro pedaço tem verbo e o segundo pedaço também tem verbo. Aí a gente vai ler só o que está antes dessa palavra do meio. Antes do quê? Se tiver verbo e tiver com o sentido incompleto, aí então nós vamos dizer que essa palavra aqui é uma conjunção integrante. Vamos ver se ela está por aqui, ó. A conta é no nome da cachorra Pointer, que foi minha grande companheira. Será que aqui está escrito Pinter? Durante minha vida nos anos 70 e funciona assim. Ninguém sabe que minha conta, ninguém sabe que é minha conta. Olha aqui, ó, ninguém sabe que é minha conta. Dá uma olhadinha antes desse que. Antes do que? Tem algum verbo? Tem o sabe, não é mesmo? Tem o sabe. Opa, então vamos ler somente o que está escrito antes do que. Você não está conversando com a pessoa e do nada ela fala assim para você, ninguém sabe. É uma frase completa? Não, é uma frase que está com um sentido incompleto. Então, por isso mesmo, se está com um sentido incompleto, nós vamos chamar o quê? De conjunção integrante. Acredite, domine desse jeito esse assunto que você já vai aprender outros em cima disso. Quer ver? Olha só. A palavra que, sendo conjunção integrante, ela sempre inicia uma oração subordinada a substantivo. Olha que bacana, né? Sempre inicia uma oração subordinada substantivo. E também sobre pontuação. Você sabe que não pode ter vírgula antes da conjunção integrante. Porque senão você vai estar separando termos, né, que não era para separar. Então, vamos lá, então. Ninguém sabe é uma oração incompleta. Olha, só vai fazer isso se tiver verbo. Por esse motivo, você já chama a palavra que de conjunção integrante. Já sabemos que a letra A está errada, então, né? Porque diz que o primeiro era pronome relativo. Mas... Opa, desculpa aí. Esse é o segundo, né? Esse é o segundo. Presta atenção, não vai errar na tua prova. Esse é o segundo, está provado que é conjunção integrante. O primeiro é esse que está depois da cachorra, ó.
O nome da cachorra é que foi minha grande companheira. Que foi minha grande companheira. Quem é que foi minha grande companheira? A cachorra. Mas olha só, realmente esse que é um pronome relativo. Deixa eu te falar de novo, com calma, o que é um pronome relativo. É quando você faz uma pergunta depois dele e encontra a resposta antes dele. Olha para esse agora, por favor. Esse bem aqui, ó, que está depois do pointer. Ok? Olha lá. Foi minha grande companheira. Vem logo uma pergunta na sua cabeça. Quem é que foi minha grande companheira? E a resposta está antes do que? Antes, a cachorra. Então, está provado que esse aqui é um pronome relativo. A letra A já é a nossa resposta, então, não é mesmo? O primeiro que é um pronome relativo e o segundo que é uma conjunção integrante. Pessoal, se você aprende pronome relativo, você já vai saber que ele envolve outros assuntos. Por exemplo, ele sempre inicia uma oração subordinada adjetiva. Olha o que é bacana. Se você aprende conjunção integrante para o nome relativo, você já aprendeu metade do assunto de orações. É verdade. Oração subordinada substantiva é quando você tem conjunção integrante. Oração subordinada adjetiva é quando você tem pronome relativo. Não é simples? É sim. E também sobre pontuação, você tem que saber que quando é pronome relativo, pode ou não ter vírgula antes do pronome relativo. Se não tiver vírgula, quer dizer que é uma relação de restrição, e se tiver vírgula, é uma relação de explicação. Beleza? Vamos ver por que as outras estão erradas? Vamos lá. Vamos ver por que as outras estão erradas. O primeiro e o segundo pronome minha, palavra minha, são possessivos. Bom, normalmente a palavra minha é um pronome possessivo e refere-se à palavra cachorra, concordando com ela, e o terceiro minha concorda com o feminino da palavra conta. Tá vendo que a questão é um pouquinho pesada, vamos devagar. A conta é no nome da cachorra ponte que foi minha grande companheira. Minha grande companheira é em relação à cachorra. Durante minha juventude. Opa, agora esse minha está se referindo a quem? A juventude, já está errada a letra B. E funciona assim, ninguém sabe que é minha conta, e o terceiro realmente se refere à palavra conta. Então, letra B está errada. A palavra funciona, presta atenção, por isso que ele colocou entre aspas, né? A palavra funciona concorda com o feminino, quer dizer, o verbo funciona concorda com o feminino. Ei, verbo não tem esse negócio de concordar com o feminino, tá bom? Verbo ou é singular ou é plural. Não tem esse negócio de masculino e feminino. É lógico que quando você tiver uma forma nominal do verbo chamada de particípio, aí sim vai ter a concordância nominal. Você vai ter que combinar no feminino ou no masculino. Então, funciona, que é verbo, jamais vai combinar em masculino ou feminino. Está errada a letra C. A letra D diz que a palavra assim é invariável, é verdade, não tem como modificar a palavra assim, pois trata-se de um advérbio de intensidade, não mesmo, né? A palavra assim indica, vamos dizer que indica a conclusão, não é mesmo? Então, não é nada de advérbio de intensidade. A letra E diz que tanto o primeiro quanto o segundo que funcionam como conjunção integrante, já vimos isso, né? O primeiro, esse que está bem aqui depois do pointer, ele é um pronome relativo, porque você fez uma pergunta depois e a resposta estava antes. E o segundo, de fato, é mesmo uma conjunção integrante, porque você percebe que antes dele, ó, antes desse aqui, no ninguém sabe, tem verbo, mas está com o sentido incompleto. Por isso, conjunção integrante. E lembre-se, quando é conjunção integrante, inicia uma oração subordinada substantiva. Quando é pronome relativo, inicia uma oração subordinada adjetiva. Olha aí, é sério, faz um esforcinho e aprende conjunção integrante com nome relativo, porque você já tem vários outros assuntos envolvidos. Lembra que na conjunção integrante não tem vírgula antes dela, mas no pronome relativo, se tiver vírgula, é uma relação de explicação, e se não tiver vírgula, é uma relação de restrição. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 17. Opa, beleza, já temos a resposta, não é mesmo? Em relação às afirmações a seguir, assinale a alternativa correta. Letra A diz que nesse primeiro trecho aí, o termo meu, pronome possessivo meu, introduz uma noção de posse. É verdade. E o termo imediatamente é um advérbio que se formou a partir de um processo de derivação pré-fixal. Poxa,
estava tudo certo, né? Estava tudo certo na letra A, mas esse finalzinho estragou. O que é processo de derivação prefixal? É quando você acrescenta um prefixo, um pedacinho de palavra antes da palavra original, antes do radical. E na palavra imediatamente, vamos considerar que foi um processo de sufixação. Eu sei que a palavra original, lá do mediato, né? Mas a gente vai partir do imediato, e aí, a partir do imediato, você acrescentou o sufixo mente, então vamos chamar de derivação sufixal. Letra A está errada. Letra B diz que o termo para introduz uma noção de finalidade, pode ser verdade, e o eles pertence à classe das preposições, aí você nem perderia tempo com a letra B, já sabe que a letra B está errada. Beleza? Está errada. Mas vamos lá. Em sua grande maioria, eles não escreviam para convencer o leitor. Eles não escreviam com o objetivo de convencer o leitor, com a finalidade de convencer o leitor. Realmente, esse para aqui, ó, está iniciando uma circunstância de finalidade. E se o para está iniciando uma circunstância de finalidade, ele está iniciando uma oração subordinada adverbial final. Olha só, pessoal, só nesse pequeno intervalo de aula aqui nós já falamos das 3 orações subordinadas. Vamos lá? Revisa aí na tua cabeça. Se você perceber que aquela palavra do meio tem um verbo antes, mas lendo somente o que está antes, está com um sentido incompleto, oração subordinada a substantivo. E a palavra do meio é conjunção integrante. Se você perceber que aquela palavra do meio, você fez uma pergunta depois dela e a resposta está antes dela, pronome relativo, então é uma oração subordinada adjetiva. Agora, se toda uma oração for circunstância da outra oração, como é o caso aqui, ó, para convencer o leitor, é a circunstância da oração principal, que veio antes no caso. Então, aí você tem uma oração subordinada adverbial. Beleza? Então, aqui, de fato, o para indicava a finalidade, mas é claro que a palavra eles pertence à classe dos pronomes. É um pronome pessoal do caso reto. Vamos para a letra C. No excerto tal, o termo mesmo introduz uma noção de condição. O que é isso? Já está errado, né? Mesmo na minha juventude. Mesmo, ainda lá na juventude, quer dizer, uma noção de concessão. Concessão é aquilo que era para acontecer, mas não acontece. Já está errado. E tanto a palavra tamanho quanto a palavra juventude tem dígrafo. Eita, professor, o que é dígrafo? Dígrafo é fácil, é quando você tem 2 letras e um som. 2 letras e um som, ok? Se você tiver 2 letras e um som, você já sabe que é um dígrafo, ok? Um dígrafo, beleza? Então, nós já vamos dizer, então, que está errada essa letra, nada a ver com dígrafo, porque... Opa, peraí, só um instantinho, desculpa aí, a palavra tamanho tem um dígrafo sim, ó. NH é um dígrafo, o NH é um dígrafo, então você tem sim um dígrafo na palavra NH. Por quê? Porque o H, pessoal, na língua portuguesa não representa fonema. Não, desculpa, isso mesmo, não representa som. Beleza? NH, CH, LH é sempre dígrafo. E acredite, na palavra juventude também tem dígrafo. Se você não enxergou, é porque você não sabe o que é um dígrafo vocálico. Sempre que você tiver uma vogal acompanhada de M ou de N, nessa sequência, é claro, né? An, em, in ou você está diante de um dígrafo vocálico. Mas estava errado dizer que o mesmo era uma condição. O mesmo está indicando concessão. Vamos para a letra D. O embora introduz uma noção de concessão, é verdade, a palavra embora faz parte da família da concessão, e o verbo existem concorda com o núcleo do sujeito colunistas. Vamos lá. Os colunistas desse tipo ainda existem. Os colunistas desse tipo ainda existem. O que é que existe? Os colunistas, verdade, tá certo. E o embora é concessão, de fato é a letra D, a nossa resposta. Letra E. A conjunção aditiva e coordena 2 complementos nominais que especificam o substantivo vontade e o verbo potencializa é bitransitivo. Repara que a questão é tão maliciosa que ela faz vários assuntos ao mesmo tempo, não é mesmo? Vários assuntos ao mesmo tempo. Então, cuidado, vamos devagar.
A internet potencializa a vontade de se perder na opinião do grupo e de não pensar por conta própria. A internet potencializa a vontade de quê? De se perder na opinião do grupo. E de que mais? E de não pensar por conta própria. A primeira parte está certa. A conjunção aditiva e coordena dois complementos nominais que especificam o substantivo vontade. O complemento nominal é porque você fez uma pergunta depois da palavra vontade, que não é verbo. Vontade de quê? De se perder na opinião do grupo. E vontade de que mais? E de não pensar por conta própria. Tá certo a primeira parte. A segunda parte diz que o verbo potencializar é bitransitivo. Vamos ver. Intransitivo é se fizer duas perguntas importantes. Potencializa o quê? Só tem uma pergunta. O verbo é transitivo, direto. Letra E está errada. Ok? É muito fácil. Muito fácil mesmo. Então, pessoal, eu sei que parece complicado, porque são muitos assuntos, não é? São muitas informações, mas eu sei que você vai insistir nesse assunto. Você quer se tornar policial federal, não é mesmo? Ou aqui mesmo no Pará, Polícia Civil, Polícia Militar, ou você quer aí uma vaga no âmbito administrativo, não importa qual é o seu sonho, não importa qual concurso você quer fazer, mas se você quer passar, não tem jeito, você tem que se dedicar. Eu sei que no início parece complicado, tem gente que aqui que já está estudando comigo que já faz um tempo nesse estilo de aula, vamos chamar de telepresenciais, não é mesmo? É difícil, tem todas as dificuldades, nós sabemos disso, mas é uma opção, é uma das tantas opções que você tem. Então, se você quiser continuar aqui com a gente, realmente não desista, faça as perguntas que você quiser, tá bom? Aí no canal tem o número, faça as perguntas, aproveita e se inscreve no canal, tá bom? Curte o vídeo, por favor. Vamos fazer chegar aí a mil inscrições, porque aí pelo menos nós podemos fazer as aulas ao vivo para todo mundo. Beleza, pessoal? Tanto pelo celular quanto pelo site. Então, vamos voltar e continuar fazendo nossas questões. Vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui, não tem problema não. Vamos lá. Vamos para a questão 18. Assinale a alternativa em que há inadequação quanto à colocação pronominal de acordo com a norma culta da língua portuguesa. O assunto de colocação pronominal é um assunto também muito importante, porque você precisa saber onde fica o pronome pessoal oblíquo átono, se fica antes do verbo, depois do verbo, até mesmo dentro do verbo. Para começar a conversa, você tem que saber quais são os pronomes pessoais oblíquos átonos. Grava aí, são só 11. Me, te, se, lhe, o, a, os, as, lhes, nos e vos. Beleza? Grava aí. Se esses pronomes estiverem antes do verbo, você está diante de uma próclise. Se esses pronomes estiverem depois do verbo, você está diante de uma ênclise. E se eles estiverem dentro do verbo, é mesóclise. Tá bom? Esse princípio básico você já tem que ter. Agora, existem regras de próclise obrigatória, regras de ênclise obrigatória e regras de mesóclise obrigatória. Vamos com calma, vamos ver o que é que nós encontramos aqui nas alternativas. Não esquece que hoje estamos fazendo questões sobre morfologia, mas você pode entrar, né, no nosso curso e ficar estudando direto todo o conteúdo da sua prova, tá bom? Vamos lá. A letra A diz não se preocupe. Olha aí, ó, o se está antes do preocupe, né? O se, que é o pronome pessoal oblíquo átono, está antes do verbo preocupar, né? Está antes do verbo preocupar. Você está diante de uma próclise. Pessoal, isso aqui que é próclise, ó. O fato de o pronomezinho estar antes do verbo. Isso é uma próclise. Tudo bem até aí? Agora você vai se perguntar, é uma próclise obrigatória? Por que você tem que fazer essa pergunta? Porque se não for obrigatória, eu posso pegar esse se e colocar depois do preocupe, se não for obrigatório. Mas você vai se lembrar, se você ainda não sabe, é melhor anotar, que a palavra não é uma palavra atrativa. Existe aí uma sequência de pelo menos 8 palavras atrativas, você tem que decorar, né, 8 tipos de palavras atrativas. A palavra não faz parte das circunstâncias. Toda e qualquer circunstância é atrativa.
A sua banca pode dizer, então, que é uma palavra negativa, não tem problema, mas todas as circunstâncias são atrativas. Então, aqui, ó, você está diante de um caso de próclise obrigatória. Próclise obrigatória. Por que mesmo? Porque tem uma palavra atrativa. Então, aos poucos, aí você vai colocando na cabeça quais são as palavras atrativas. Beleza? Pronto. Ok. Então, na letra A está tudo certinho, mas eu quero só que você saiba que não pode, você não podia falar, não preocupe-se. Não poderia falar assim, porque o não é uma palavra atrativa. Nós queremos a errado, ó, inadequada, tá bom? Então, não é a letra A a resposta. O espírito fica leve, se liberta. Opa, infelizmente, essa próclise aqui é proibida. Você está vendo que o se está antes do liberta, né? O se, que é um pronomezinho, está antes do verbo liberta. Beleza? Então, você tem um caso de próclise, mas você vai se perguntar, é uma próclise obrigatória? Na verdade, é uma próclise proibida. Por quê? Porque está depois de vírgula, né? Está depois de pausas, como se estivesse iniciando uma oração. Realmente está iniciando uma oração. Então, não pode. Quando estiver iniciando a oração, é o caso de ênclise obrigatória, tá bom? Ênclise obrigatória. E aí, o certo é dizer assim, o espírito fica leve, liberta-se. Só pode se escrever desse jeito, não pode se escrever do jeito que está aqui. Letra B está errada, já é a nossa resposta. Vamos para a letra C. Sem se ater ao profissional, ó, sem se ater, aqui nós temos uma regra de próclise obrigatória. Preposição acompanhada de verbo que está no infinitivo impessoal. Né? Infinitivo impessoal. Então, sem se ater, está perfeito, está certinho. Estimulamos a troca de casais e as pessoas são forçadas a conversar, interagir e assim soltam-se. Olha aí, soltam-se. Pessoal, soltam-se mais. Acabamos de dizer que isso aqui é um caso de ênclise obrigatória, porque está iniciando a nossa oração. Beleza? Ah, não, peraí, só um instantinho. Se eu tirar o assim daqui, a vírgula também sai, tá bom? Se eu tirar a palavra assim que está entre vírgula, a vírgula também sai. Então, vai ficar e soltam-se. Acredite, pessoal, se tivesse escrito se soltam, anote aí no âmago do seu cérebro. Se tivesse escrito se soltam, estava certo. Professor, o senhor falou que não pode ter o se depois da vírgula. Sim, mas a vírgula, na verdade, se eu tirar ela daí, ó, ela não vai estar atrapalhando, entendeu? Ela não vai estar aí. Essa vírgula não está aí por causa do se, ela está aí por causa do assim. Então, acredite, se tivesse escrito se soltam, estava certo aqui, tá bom? Uma vez, uma me disse que é mais barato que a terapia e traz mais benefício. Uma me disse. Me disse, podia ser disse-me, sem problema nenhum, porque no caso não tem nenhuma palavra atrativa aqui. Palavra uma, na verdade tem um substantivo aqui escondido, né? Uma pessoa me disse. De qualquer forma, não tem palavra atrativa, você pode falar uma pessoa me disse, uma pessoa disse-me, tanto faz. Beleza? Então, realmente, a nossa resposta é a letra B. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa correta em relação à palavra destacada. A palavra sementinha. Sementinha. Trata-se de um substantivo abstrato? Não, é um substantivo concreto. Semente você pode ver ou pegar, como falava a nossa querida professora Raimundinha, não é mesmo? Mas guarde aí um conceito melhor de substantivo concreto, por favor. Realmente, aquele que a gente pode ver ou pegar, tá certo. Mas também qualquer outra coisa que você possa personificar, transformar num personagem, tá bom? Você sabe que tem muitas coisas que não existem, né? Vamos dizer assim, mas você vê sim, porque você personifica. Trata-se de personagens, tá bom? Beleza? Não esquece disso. Substantivo concreto é aquele que você pode ver, pegar ou personificar, tá bom? Porque senão a gente vai ficar dependendo se a pessoa acredita ou não. Não tem nada a ver. E o que é um substantivo abstrato? Um substantivo abstrato, pessoal, é aquele que realmente depende de um outro ser para existir. Mas não vai dizer besteira aí, tá bom? Depende de um outro ser para existir, quer dizer que são aqueles substantivos que só existem se outra pessoa
sentir, por exemplo, os sentimentos, não é? Os sentimentos são substantivos abstratos, porque como é que o sentimento existe se não tiver alguém que sinta aquele sentimento, não é mesmo? Os substantivos abstratos que se originam a partir de ação verbal, né? Só existe a troca se alguém trocar, só existe o beijo se alguém beijar, só existe o trabalho se alguém trabalhar. Então, a palavra trabalho, palavra beijo, palavra troca são exemplos de substantivos abstratos. Beleza? Letra B diz que trata de um substantivo concreto flexionado no grau diminutivo. Pronto, não tem mais o que dizer, né? É um substantivo concreto que está no grau diminutivo. Deve ser essa a nossa resposta. Beleza? Substantivo próprio, pessoal, é aquele que realmente não é comum para todos da mesma espécie, né? Você sabe que existem vários homens, mas cada homem tem o seu nome. Existem várias mulheres, mas cada mulher tem o seu nome. Então, homem e mulher são substantivos comuns e Pedro e Maria são substantivos próprios, tá bom assim? E coletivo, é importante que você saiba o conceito de coletivo, tá bom? Coletivo é aquela palavra que, mesmo estando no singular, representa o plural. Mesmo estando no singular, representa o plural, beleza? Esse que é substantivo coletivo. Tranquilo? Muito bem, então é isso, né? Vamos continuar nesse ritmo aí de resolução de questões, mas saiba que a gente também tem a nossa parte de teoria, a gente tem dias que a gente tem que falar, tem que parar um pouquinho de falar realmente só da teoria daquele assunto, mas em ritmo de prova, né, em ritmo de concurso se aproximando, nós temos também, e essa é a melhor parte, que resolver questões. Eu acredito que a melhor forma de aprender é resolvendo exercícios, tá bom? Resolvendo provas. Não pegue prova somente da sua banca, não. Pegue qualquer prova, qualquer banca e resolva as questões. Quanto mais assunto, quanto mais informação você tiver na sua cabeça, é melhor. Tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos para a questão 20. As palavras em destaque pertencem, respectivamente, às seguintes classes de palavra, que é uma questão que está só cobrando se você tem um conhecimento básico de classes de palavra. Aquelas 10 classes de palavra que nós vimos na escola, mais a 11ª classe de palavra, que são as palavras denotativas, aquelas que se parecem um pouquinho com advérbio, mas não são advérbios. Eventualmente, por exemplo, é um advérbio. Né? Eventualmente é um advérbio. Por quê, pessoal? O que é advérbio? Advérbio é circunstância. Advérbio é circunstância. Tudo aquilo que não é fato é circunstância. E todas as circunstâncias são advérbios, ou locuções adverbiais, ou adjuntos adverbiais, lá na análise sintática, tá bom? Então, eventualmente, ó, quer dizer, não é todo o tempo, né? É eventualmente, acredite, isso aqui é uma circunstância de tempo, tá bom? Eventualmente. É toda vez que acontece isso? Não, é eventualmente, ok? Beleza? Então é isso. Advérbio de tempo. A palavra alimentos, pessoal, olha, a Raimundinha muito bem nos ensinou o que é um substantivo. Substantivo é o nome dos seres em geral. Pessoal, tudo aquilo que for nome de alguém ou de alguma coisa que exista ou que não exista, é um substantivo, é simples, é sério. Tudo que você vê que é nome de alguém ou de alguma coisa é substantivo. Tá bom? Então, a palavra alimentos é o nome daquilo que a gente tem que consumir para manter o nosso corpo bem saudável, não é mesmo? Então, é substantivo. E apenas é um outro advérbio. Apenas é um advérbio de intensidade, acredite. Beleza? Então, tá aí a nossa resposta, letra A. Ok? Não é difícil, não, pessoal. Eu sei, poxa, professor, mas é muita coisa. É como eu sempre gosto de dizer, né? Não vai pensando que é muita coisa, porque é mesmo. Então, você tem que ir com calma. Não adianta você esmorecer nas primeiras dificuldades, tá bom? Quem já está acompanhando esse tipo de aula aqui, telepresencial, desde abril desse ano, ainda tem dificuldade, imagina você que está começando aí há um mês, ou começando hoje, não é mesmo? Não tem problema não, fique aí, continue insistindo, que você vai ter a sua vitória, tá beleza? Vamos lá, vamos para a próxima questão. As palavras em destaque pertencem, respectivamente, a quais classes gramaticais? Mais uma vez, é uma questão simples, tá? Somente dizer que palavra é. Eu acabei de te dizer o que é
substantivo, né? Substantivo é o nome dos seres em geral. Tudo aquilo que for nome de alguém ou de alguma coisa é substantivo. Então, casos, a palavra caso aqui é um substantivo. O caso, os casos. Você percebe aí, inclusive, a presença do artigo aqui na frente do substantivo. Tá bom? Casos é um substantivo. Quando eu digo vida real, pessoal, quem é característica de quem? Vida real. A palavra real é característica da palavra vida. Então, a palavra vida é substantivo e a palavra real é adjetivo. O que é adjetivo? Ora, adjetivo é a palavra que indica a característica do substantivo. Essa característica pode ser uma qualidade, pode ser um defeito. Tá bom? Tudo que for característica do substantivo é chamado de adjetivo. Então, não é qualquer vida, é a vida real. Então, real é a característica da vida, por isso que é adjetivo. Tá bom? Tranquilamente, nossa resposta é a letra A. Tudo bem? Não se esqueça que você pode sempre interagir, tá bom? Não agora, nesse exato momento, né? Mas quem estava acompanhando a aula logo pela manhã, bem cedinho, né? Que a gente começa a nossa aula de sábado às 9 horas da madrugada, não é mesmo? Porque tem gente que leva o sono aí até meio-dia, então 9 horas, meu Deus do céu, é madrugada ainda, não é mesmo? Mas a nossa aula do sábado começa às 9 horas da manhã. Quem estava acompanhando aí desde cedo, desde 9 horas, sabe que pode interagir, né? Fazer as perguntas. Nossa aula é pelo aplicativo Zoom. A gente faz com que a tela do vídeo fique ligada, mas o microfone sempre desligado para você poder ouvir o que o professor está falando. Mas na hora que você quiser fazer qualquer pergunta, você vai lá e liga o seu microfone e faz a pergunta. Você pode interagir com o professor ao vivo, ali na sua frente. Então, pessoal, eu sei que as pessoas reclamam desse tipo de aula, né? Porque realmente não é igual a aula presencial de jeito nenhum, mas você pode sim tirar suas dúvidas, fazer perguntas, interagir com o professor e com os outros alunos, se fosse o caso, né? Porque é uma sala de aula, tá bom? Então, se você quiser experimentar, deixa aí o seu contato aí nos comentários aí do canal, coloque o WhatsApp, né? Que a gente acrescenta no grupo para você experimentar aí, se você vai se adaptar a essas aulas pelo Zoom, tá bom? Vem lá, vamos lá com a gente. Vamos para a questão 22. A expressão em destaque expressa o quê? Pessoal, deixa eu te falar o que é circunstância. Circunstância é tudo aquilo que não é fato, tá bom? Existe o fato, existe as circunstâncias. Olha comigo, ó. O homem morreu. Morreu é o fato. Acabou, morreu. Tu acha que a polícia vai investigar a morte do homem? Não, a polícia não vai investigar a morte. Tá errado quando você fala assim, sabia? A polícia não vai investigar a morte, porque o cara morreu, não tem mais o que fazer, né? Não se investiga a morte. A não ser que você seja aí, sei lá, um paranormal, né? E vai investigar a morte, né mesmo? Mas fora isso, você vai investigar. O que é que a polícia vai investigar? A polícia vai investigar as circunstâncias que envolveram essa morte. As circunstâncias que envolveram a morte, tá bom? Então, olha só, você tem aí, quando foi que ele morreu? Circunstância de tempo. Onde foi que ele morreu? Circunstância de lugar. Como foi que ele morreu? Circunstância de modo, né? Por que foi que ele morreu? Circunstância de causa, não é mesmo? Então, você tem várias e várias circunstâncias. É isso que a polícia vai investigar, tá bom? As circunstâncias que envolveram o fato. E tem algumas circunstâncias que, como essas que eu acabei de te falar, que são fáceis de identificar, porque, ó, a circunstância de tempo é a resposta da pergunta quando. A circunstância de lugar, a resposta da pergunta onde. A circunstância de modo é a resposta da pergunta como. A circunstância de valor é a resposta da pergunta quanto. A circunstância de companhia é a resposta da pergunta com quem. Então, assim, tem algumas que realmente são fáceis. Por exemplo, às vezes quebramos a cara. Quando é que a gente quebra a cara? É todo tempo? Não, só às vezes. Então, olha aí, você fez a pergunta quando e respondeu às vezes. Então, está bem claro aí que se trata de uma circunstância de tempo. Circunstância de tempo, letra A, a nossa resposta. Agora eu quero te falar dessa crase que tem aqui no às vezes, pessoal. Essa crase que tem aqui no às vezes, ela está aqui porque ela é uma circunstância feminina. Então, olha só, o primeiro passo é você saber que é uma circunstância.
né? E eu já te falei que circunstância é tudo aquilo que não é fato. Depois você vai perceber que essa circunstância é feminina, né? Porque a palavra vezes é uma palavra feminina. Então, cuidado, não é toda vez que for circunstância feminina que vai ter crase, não, tá bom? É só se essa circunstância começar com a ou com as e combinar com a próxima palavra. Então, repara quantas coisas aí importantes você tem que saber para saber que essa crase está certa. Primeiro, é uma circunstância, porque, no caso aqui, a gente descobriu com a pergunta quando, né? Circunstância de tempo. Depois, você tem que saber aqui que se trata de uma circunstância feminina, porque a palavra vezes é feminina. Por último, verificar se está combinando o as com a palavra vezes. É claro que está combinando, né? O as é plural e o vezes é plural. Então, vamos lá. Circunstância feminina, começada com a ou com as, e que combine com a próxima palavra, você coloca a crase, tá bom? Vamos dizer que faz parte do assunto de crase, mas não é a regra de crase, não, tá? É a regra da circunstância feminina que começa com a ou com as e combina com a próxima palavra. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 23. No que se refere às regras de colocação pronominal, assinale a alternativa em que não é permitida a mudança de posicionamento do pronome oblíquo em destaque para depois do verbo. Traduzindo, próclise obrigatória. Próclise obrigatória. Não sei se você vai lembrar. Próclise é quando o pronomezinho está antes do verbo. Antes do verbo. Eu gosto de falar na frente do verbo, né? Mas antes do verbo. Beleza? Aí, às vezes, esse pronome pode ficar antes do verbo ou depois do verbo, acredite. Aquela linda frase que você diz aí quando está apaixonado, né? Eu te amo, também pode ser dita assim, ó. Eu amo-te. Sabia disso? Eu te amo-te são frases iguais. São frases que estão corretas. Por quê? Porque a palavra eu, que é um pronome pessoal do caso reto, não é uma palavra atrativa. Quero que você guarde esse conceito, tá? Quando não tem palavra atrativa, tanto faz como tanto fez. O pronome pode ficar antes ou depois do verbo. Como a palavra eu não é palavra atrativa, então você vai dizer que tanto faz. Eu te amo, eu amo-te. Agora, escuta só. Se você disser eu não te amo, aí não tanto faz como tanto fez, não. Porque a palavra não faz parte das palavras atrativas por ser uma circunstância. Ou, como queira aí, uma palavra negativa. Então, pessoal, aí quando você diz eu não te amo, não pode falar eu não amo-te, porque agora é obrigado que o te, pronomezinho, fique antes do verbo pela presença da palavra não. É isso que essa questão está cobrando, tá bom? Quando você encontrar uma palavra atrativa ou uma outra situação de próximo obrigatório, você não pode levar o pronome para depois do verbo. Vamos lá? Um deles me veio aos lábios. Um deles me veio aos lábios. Pessoal, um deles não tem palavra atrativa. Professor, mas como é que eu vou saber que se trata de palavra atrativa? Bom, se você estiver anotando aí, se quiser anotar, quase todos os pronomes são atrativos. Quase todos. Tá bom? Mas os pronomes pessoais e os pronomes possessivos não são. Pronome pessoal, eu, tu, ele, ela, né? Pronome pessoal e os pronomes possessivos não são atrativos. Você sabe que essa palavra eles aqui é um pronome pessoal, né? Pronome pessoal do caso reto. É por isso, então, que não é atrativo. Então, se você falar um deles me veio ou um deles veio-me, também está certo. Tá bom? Anote aí. Sempre é bom que você anote quando tiverem as duas possibilidades, tá bom? Sempre é importante que você anote quando tiverem as duas possibilidades. Mas me parece discutível. Esse mais aqui é uma conjunção coordenativa adversativa. Faz parte das adversidades, tá bom? Então, não é palavra atrativa. A única conjunção coordenativa que é atrativa é a conjunção alternativa. Por exemplo, ou. A palavra ou é atrativa. Então, se tivesse um ou no lugar desse mais aqui, era obrigado que o pronome ficasse sempre assim, do jeito que está, antes do verbo. Mas, como ele é a palavra mais, que significa adversidade, oposição, contraste, ressalva, você pode dizer, mas me parece, você pode dizer, mas parece-me. Os dois estão certos. Nossa carência nos empurra. Nossa carência nos empurra. Pessoal, nos é
pronomezinho que está antes do empurra. É um caso de próclise. Mas não é um caso de próclise obrigatória, porque a palavra carência é substantivo. Substantivo não é palavra atrativa. Poxa, professor, estou curioso. Quais são as palavras atrativas? Ah, tá, anota aí então. Vamos lá, anota aí, de verdade. Sempre que for, deixa eu colocar aqui para ti então. Como é que é mesmo? Cadê o... Isso. Vamos lá. Ó, já sei fazer. Sempre que for qualquer pronome, menos o pessoal e o atrativo, menos o pessoal e o possessivo. Então, você tem aí os pronomes, né? Demonstrativo. É claro que aí não adianta muito se você não conhecer, mas pelo menos anota aí, os nomes, já é alguma coisa, tá bom? Nome demonstrativo, pronome indefinido, pronome interrogativo e relativo. Lembra do pronome relativo que falamos ainda agora? Pois é, pronomes relativos. Então, olha só, a primeira classe de palavra que você tem que chamar a sua atenção é pronome. Não sendo pessoal, não sendo possessivo, é pronome atrativo. Segunda classe de palavra que tem que chamar a tua atenção são os advérbios. Advérbios é toda e qualquer circunstância. Circunstância. Toda e qualquer circunstância é atrativa. Poxa, professor, mas dá algum exemplo aí. A circunstância de tempo, de lugar, de modo, de companhia, tudo que for circunstância, tá? Tudo que não for fato. Depois você tem as conjunções. Tá bom? Conjunções subordinativas. Eita, professor, não sei o que é isso. Sabe? Sabe sim. Já te falei que são as conjunções integrantes, né? O que é conjunção integrante? Conjunção integrante é aquela conjunção que está ali no meio da frase, mas o que está antes está com sentido incompleto. Beleza? E o que é conjunção adverbial, professor? Essa aí eu não sei, sabe? É aquela que inicia uma circunstância. Sabe? O se, ó, se você estudar muito, vai passar no seu concurso. Ó, esse se é uma conjunção adverbial, porque dá ideia de condição. Beleza? Depois você tem a conjunção coordenativa alternativa. Vamos colocar o ou aqui só para você saber. Beleza? É isso. Essas são as palavras que são atrativas. Essas aí são as palavras que são atrativas. Ou os pronomes, né? Demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo. O advérbio, né? Que é toda e qualquer circunstância, circunstância de tempo, de lugar, de modo, de companhia, de valor. Tá bom? As conjunções subordinativas, né? Que é a conjunção integrante e as conjunções que iniciam circunstância. E a conjunção coordenativa alternativa. Vamos colocar como exemplo aí o ou, porque ele é realmente o mais usado. Beleza? Esses são os casos de próclise obrigatória. Pelo menos as palavras atrativas, tá bom? As palavras atrativas estão aí. Beleza? Mas existem outras situações que a gente pode ver aí se aparecer para a gente de novo. Então, pessoal, a palavra carência é um substantivo. O substantivo não está na nossa lista de palavras atrativas, então você pode escrever assim, ó. Nossa carência nos empurra, nossa carência empurra-nos. Os dois estão certos. A gente se sente. Pessoal, o agente, a palavra agente sozinha é um substantivo. Não sei se você sabe disso, tá? Gente é substantivo. Mas você também sabe que o agente é como se fosse mesmo um pronome, né? Porque está se referindo a nós. De qualquer forma, seria pronome pessoal pronome pessoal e não é atrativo. Então, guarda aí que a palavra agente é substantivo e tanto faz, então, dizer a gente se sente como a gente sente-se. Os dois estão certos. Já a letra E, que é a nossa resposta, tem a palavra isso, pessoal. A palavra isso é uma palavra atrativa. Eras, professor, eu queria tanto entender por que a palavra isso é a palavra atrativa. Ah, tá aqui, ó. Faz parte dos pronomes demonstrativos. Faz parte dos pronomes
demonstrativos. Beleza? É isso. Bom, guarda aí. É sério, guarda aí. Eu sei que... mas eu nem sei quais são essas palavras. Tá, mas pelo menos já guarda os nomes, que já vai ser melhor aí para o entendimento. Beleza? Vamos lá mais um. No trecho, o advérbio destaque apresenta uma circunstância de quê? Olha aí, pessoal, uma circunstância de quê? Porque existem infinitas circunstâncias. É sério, existem infinitas circunstâncias, mas aí você tem que saber que pelo menos 20 se repetem nas nossas provas de concurso. Circunstância de tempo, de lugar, de modo, de companhia, de afirmação, de negação, de dúvida, de valor, de assunto, de acréscimo. Este, evidentemente, não é um deles. Será que isso aí não é uma circunstância de afirmação? Com certeza, né? Você tem certeza disso, ó. Evidentemente não é um deles. É uma circunstância de afirmação. Beleza? É muito fácil. Questão 25. Assinale a alternativa em que o termo destacado expressa finalidade. Pessoal, normalmente o para expressa finalidade, a preposição para expressa finalidade, mas cuidado, ele pode indicar um monte de outras coisas. Presente para os filhos. Esse presente é para quem? É para os filhos. Aí esse para aí está cumprindo o papel dele mesmo de preposição, está ligando aí as palavras presente e a palavra filho. Ok? Muito bem. Vamos lá. Ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa. Pedir para quem? Para uma outra pessoa. Percebe aí também que é cumprindo o seu papel de ser preposição. Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente. Aqui está indicando tempo, né? Quando é que eu não preciso mais ter trabalho? Ao comprar um presente. Isso aqui é uma circunstância de tempo, ó. Se você quiser anotar aí, ó, uma circunstância que tem verbo dentro. É isso que é a oração subordinada adverbial. Por quê? Porque é uma circunstância, mas tem verbo dentro. Ninguém mais precisa ter trabalho, mas quando é que ninguém mais precisa ter trabalho? Ao comprar um presente para um conhecido. Ao comprar. É circunstância de tempo. O nome completo é oração subordinada adverbial temporal. Ganho para o mercado de consumo. Esse ganho é para quem? Para o mercado de consumo. Então, aqui esse para está cumprindo o papel de ligar mesmo. Está aqui a nossa resposta, pessoal. É uma correria dos convidados. Mas essa correria tem algum objetivo? Tem. É para efetuar sem demora a sua compra. Beleza? Efetuar sem demora a sua compra. Esse é o objetivo. Quando você quiser saber se é uma circunstância de finalidade, imagine se isso não é um objetivo. Ó, é uma correria dos convidados com que objetivo mesmo? Para efetuar sem demora a sua compra. Beleza? Vamos lá. Assinale a alternativa em que a expressão ou termo destacado não expressa tempo. Mas, olha, é ruim assim, pessoal, porque sozinho fica difícil você enxergar uma circunstância, tá bom? É melhor quando você está numa frase, que aí você percebe claramente que se trata de uma circunstância. Mas aqui, né, ou às vezes indica tempo, de vez em quando indica tempo, hoje indica tempo. Quando é que você faz isso? Frequentemente indica tempo. A palavra pouco não indica tempo, não. A palavra pouco indica intensidade. Marque aí que a nossa resposta é a palavra pouco. Beleza? Que indica intensidade. Beleza, pessoal? Poxa, professor, mas quantas circunstâncias existem? Infinitas. Decora 20. Decora 20 leva para a prova. Causa, consequência, condição, concessão, comparação, conformidade, finalidade, proporção, tempo, lugar, modo, companhia, companhia, assunto, valor, afirmação, negação, dúvida, acréscimo, tá bom? Vai guardando aí e aí aos poucos vamos pegando os exemplos. Assinale a alternativa em que o termo destacado não é um artigo. Bacana essa questão aqui, pessoal, muito bacana. Cuidado com o A, porque o A pertence a 4 classes de palavras diferentes. 4 classes de palavras diferentes. O A pode ser artigo, que foi o único que a gente aprendeu assim de verdade na nossa vida, né?
porque está lá na frente do substantivo, a moça é bonita. A moça é um substantivo, então esse a é artigo, né? Eu amo ela. Não, eu amo ela não. Tem que trocar pelo a, né? Eu a amo, né? Eu amo a. Quando o a está substituindo a palavra ela, o que é que o a é, pessoal? Pronome pessoal oblíquo átono. É isso mesmo. O pronome pessoal oblíquo átono é aquele que conserta o nosso erro de fala. Ah, eu vi ela ontem. Infelizmente está errado. Eu vi ela ontem. Eu troco ela pelo a. Eu a vi ontem. Beleza? O a também pode ser pronome demonstrativo. Quando é que o a pode ser pronome demonstrativo? Quando ele puder ser trocado pela palavra aquela, tá bom? E o a também pode ser preposição. O a é preposição quando ele vem de uma pergunta com a que, a quem, aonde, ou quando ele inicia qualquer tipo de circunstância. Qualquer tipo de circunstância iniciada pelo a, eu já sei que o a é preposição. Tá bom? E guarde esse é o principal, tá? O a é preposição quando ele vem de uma pergunta com a. Vamos ver aqui. Acabou a graça. O que foi que acabou, pessoal? A graça. A graça acabou. A graça é o sujeito do verbo acabar, viu? Não vai fazer besteira e dizer que a graça é objeto direto. Para de graça. A pergunta começa antes do verbo. O que foi que acabou? A graça. Então, a graça é o sujeito, tá? E graça é o substantivo, então quer dizer que o a é simplesmente um artigo. Nós queremos aquele que não é artigo. Tem a liberdade. Tem o quê? A liberdade. Ok? Então, esse a é artigo de novo, porque está na frente da palavra liberdade. De sacá-la a qualquer momento. Olha aqui. Quando é que você pode sacar? Quando é? A qualquer momento. Olha que interessante, pessoal. Não tenha medo de chamar esse a de preposição. Nossa, tu nunca ia imaginar. Ora, porque ele está iniciando uma circunstância, ele está iniciando uma circunstância de tempo. Ó. Tem a liberdade de sacá-la quando? Tem a liberdade de sacá-la quando mesmo? A qualquer momento. Toda vez que o a inicia uma circunstância, não importa qual é a circunstância, esse a é sempre preposição. Já é a nossa resposta, a letra B. Porque quando você diz a filha, o a está na frente do substantivo filha. Tornar o quê? A vida também é um substantivo, o a é artigo. Transgredir o quê? A lista. Pessoal, normalmente, né, quando você faz a pergunta o quê, o a é artigo. Normalmente. Tá bom? Então, a resposta da nossa questão aí, tranquilamente, é a letra B. Vamos para a questão 28. A expressão destacada indica o quê? Mas olha, pessoal, eu sei que você acha que é muita coisa, mas é mesmo. Só que você pode começar a ver as coisas se repetindo, e quanto mais repetição, mais você vai aprender. Mais recentemente, duas pesquisas foram muito além e mostraram. Quando foi que aconteceu isso? Mais recentemente. Olha aí, uma ideia de tempo. É uma ideia de tempo. Tranquilo? Muito fácil, pessoal. Muito fácil mesmo. Tá legal? Vamos lá. Assinale a alternativa cujo termo em destaque não indica a quantidade. Vamos lá. O empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades. Bom, muitas dificuldades. Eu sei que o muitas aí é pronome indefinido, né? Porque está na frente da palavra dificuldades, que é substantivo, mas pode-se dizer que é quantidade, né? Muitas dificuldades. Praticamente metade dos empreendedores tem menos de 40 anos. Aqui não é quantidade, aqui realmente é intensidade. Deve ser a letra B a nossa resposta. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, muito antes, né? Está dando uma ideia de tempo, agora complicou. Praticamente metade dos empreendedores tem menos de 40 anos, metade é quantidade, logicamente, é numeral. Em 13 edições foram mais de 120 visitantes, é claro que é uma quantidade. Então, pessoal, vamos lá. Vamos lá, então. Praticamente metade dos empreendedores tem menos de 40 anos. Aí, ó, apesar de ser advérbio, mas está indicando quantidade, né? Menos de 40 anos quer dizer a quantidade de anos, então, é menor que 40 anos. Uma questão diferente, tá, pessoal? Falou quantidade, não é circunstância, né? Então,
podia ser pronome, podia ser advérbio, mas se desse essa ideia de quantidade, estava valendo. Agora, muito antes da formação do conceito, muito antes, quando é que aconteceu isso? Muito antes da formação. Ah, então isso aqui está dando ideia de tempo, tá bom? Então, letra C realmente é a nossa resposta. Olha só o que se pergunta em prova de concurso, pessoal. Não tenha medo. Quanto mais você estudar, mais sorte você vai ter no dia da prova. É assim que se deve entender a palavra sorte. Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Grave isso. Então, estude bastante, estude muito, tire suas dúvidas, não fique com vergonha. Durante a aula, pessoal, nas nossas aulas do dia a dia, você pode perguntar, você liga o seu microfone e faz a pergunta. Não tenha vergonha, não existe pergunta besta, não. Tá bom? Você pode tirar a sua dúvida e perguntar. Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo de estudo, deixa aí no comentário o seu WhatsApp, né, que a gente acrescenta você no grupo. Aí depois você, né, se gostar, se acostumar mesmo, aí sim, você fica. Senão é só sair do grupo sem problema. Tá bom? Ele está perguntando o que é a palavra Samarco, pessoal. A Samarco, olha aí, a Samarco. Quem foi que fez isso? Quem foi que se comprometeu? A Samarco. Então, é claro que Samarco é um substantivo, tá bom? E ainda é um substantivo próprio, que é o nome de alguém ou de alguma coisa, o nome da empresa, né? Não é qualquer empresa, é a Samarco. Empresa é um substantivo comum, mas o nome da empresa é um substantivo próprio. Por isso que a resposta é a letra A, sem problema. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que você não desista, de verdade, mesmo que você não goste aqui desse nosso estilo de aula, que isso aqui foi só vamos dizer assim, um aperitivo, né? Uma amostra, né? Para que você veja se você quer participar, se você gostaria de participar das nossas aulas, deixa aí no comentário seu WhatsApp, mas aproveita, né? Por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal, indica para outras pessoas. De repente você não gostou, mas outras pessoas podem querer ver essas dicas que tem aí no canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos que tem para trás. Não tem nada de profissionalismo, né? Não é um vídeo assim cheio de pompas, né? Mas é informação, traz informações e eu espero ajudar com isso outras pessoas que queiram também esse tipo de conhecimento. Mas se você quiser realmente participar das aulas, fique à vontade, venha para o nosso grupo. São 3 grupos de estudo. Você vai estudar português, incluindo redação, matemática, incluindo raciocínio lógico, e direito, incluindo a legislação específica do seu concurso. Tá bom? Hoje ainda, se você está assistindo essa aula hoje, sábado, né, dia 12, né, dia 12 de dezembro, hoje ainda tem aula de Direito com o professor Ronaldo Martins, né? O nosso querido professor Ronaldo vai dar aula hoje de Direito, hoje à noite, a partir das 19 horas. Amanhã, domingo, 13 de dezembro, também vai ter aula de Direito, o professor Ronaldo, a partir das 16 horas. Então, assim, pessoal, a gente tem aula todo dia. E você, professor, mas eu moro lá onde o Judas perdeu a bota. Bom, se tiver acesso à internet, você pode estudar com a gente pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom. É bem simples, você espera o link chegar no grupo, clica no link e você já vai estar dentro dessa sala aqui com os outros alunos e você pode interagir fazendo as suas perguntas para o professor, tá bom? Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos em frente porque nós temos realmente muito, mas muito mesmo para estudar. Nossos programas estão aí, né? A Polícia Federal já está totalmente autorizado, 1.500 vagas, tem Polícia Civil do Pará, tem Polícia Militar, e vários outros concursos na área da saúde, na área administrativa, na área da educação. Vem com a gente. De repente você se adapta, de repente você consegue aí essa tão esperada vitória. Valeu. Obrigado pela audiência e pela paciência. Continue a sua maratona de estudos nesse fim de semana. Se quiser estudar a direito esse fim de semana, é só mandar aí o seu WhatsApp pelo grupo, que eu já te coloco no grupo agora mesmo, tá bom? Valeu. Tchau.